E esse é o momento em que nós queremos compartilhar da palavra de Deus. E para isso, então, eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 125. Nós estamos por alguns domingos refletindo nos Salmos e hoje queremos falar acerca do Salmo 125. Eu farei a leitura e vocês, por favor, acompanhem esse texto que começa dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode se abalar. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Esse é o Salmo 125. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque temos esse privilégio de investir um tempo na reflexão da tua palavra. Que ela continue falando aos nossos corações, não somente através da explanação, mas sobretudo pela intervenção do teu Espírito. Assim nós te pedimos, confiados em Jesus. Amém. Eu acredito que você deve pensar, como eu, de que está difícil viver nesse mundo sem ter uma boa dose de incredulidade. Não está muito fácil viver nesses dias atuais. Não está fácil viver sem estar amedrontado. Alguns já nem saem de casa. Desconfiado deste ou daquela pessoa. Por vezes, quando nós recebemos uma ligação, nós já queremos saber se é um trote, se não é trote, quem é que está falando. Recebemos uma série de informações. Quando alguém te ligar, não fale alô, não é isso? Quando pedirem os seus documentos, não forneça. Quando fizer isso, não faça aquilo. Não está assim? Não está muito fácil para viver, não é? Alguns já não estão mais nem saindo de casa. Se formos, por exemplo, ligar a nossa televisão, nós não conseguimos ficar 30 minutos sem que apareça lá uma notícia negativa, a morte de alguém, o acidente com outra pessoa, o assalto, o roubo, a violência. Como está difícil viver nesse mundo, não está? E aí a gente passa a desconfiar de todo mundo. Alguém bate na nossa porta, a gente acha que é alguém mal intencionado. A gente está passando na rua, não sei se acontece isso com vocês, a gente está passando na rua e alguém fala, meu senhor, não, tchau, tchau, tchau. E a gente segue viagem, como se a gente não quisesse dar confiança, atenção à pessoa que quer alguma informação, que quer falar algo, porque nós estamos amedrontados. Como está difícil viver esses dias atuais. Mas graças a Deus que Ele é uma realidade. Graças a Deus que Ele é uma realidade. Graças a Ele que nos permite ler e meditar
na sua palavra, como este salmo. Porque esse salmo, ele vai falar justamente sobre a confiança que devemos ter no Senhor. Apesar do mundo em que nós vivemos, apesar desse estado de medo que sobrevém às pessoas, o salmista está nos desafiando a confiarmos no Senhor. Está nos desafiando a mantermos a nossa confiança em Deus. Esse salmo, ele vem com a finalidade de encorajar as pessoas, principalmente no momento em que elas estavam vivendo. Não somente manterem a sua confiança em Deus, como também terem comportamentos mais saudáveis possíveis diante das adversidades. Porque quando nós falamos em adversidades, é bom que nos lembremos que isso não é uma novidade do século 21. Quando nós falamos de violência, isso não é novidade, ou não deveria ser novidade para a nossa época. Porque em todo tempo sempre houve essas coisas. Em todo momento sempre houve situações adversas. Mas nós estamos sendo desafiados nessa noite a colocarmos a nossa confiança ou continuarmos depositando a nossa confiança no Senhor. Porque quando nós confiamos em alguém mais capacitado do que eu, do que você, nós nos sentimos mais seguros, nós temos mais calma e nós podemos viver melhor. Eu sei que isso não é fácil, mas é um desafio. Quanto mais nós confiamos em alguém mais capacitado do que nós nos sentimos mais segurança, com mais segurança, temos mais calma e vivemos melhor. Esse é o nosso desafio no século 21. Caso contrário, nós viveremos trancados ou trancafiados em nós mesmos, com medo de tudo e de todos, desconfiados de tudo e de todos, e por vezes até reclamando da nossa vida com Deus. Isso é vida cristã? Onde está Deus? Talvez alguma pessoa já perguntou isso, né? Onde está Deus diante das circunstâncias? Onde está Deus diante desse problema? Onde está Deus diante da questão que está acontecendo na minha casa, no meu trabalho? O Salmo 125, então, ele vem com esse propósito de nos levar ou reforçar em nós a confiança que devemos ter no Senhor. Esse salmo, ele faz parte de uma coletânea de salmos. Se você observar, não somente o Salmo 125, mas vários outros perto dele têm o mesmo título. Esses salmos eram salmos que os peregrinos cantavam durante a sua viagem, a sua peregrinação. Na minha versão, por exemplo, está Cântico dos Peregrinos, ou da peregrinação, porque era justamente um cântico entoado no trajeto, durante o percurso que eles faziam, judeus, do lugar onde eles estavam até Jerusalém. Pelo menos 3 vezes ao ano, eles deveriam ter esse trajeto. E chegando lá em Jerusalém, eles poderiam fazer as suas orações para Deus, renovar a sua confiança, a sua fé em Deus. Mas durante esse trajeto, eles iam cantando estas músicas que foram compostas por vários poetas na época. Talvez na sua versão você tenha aí, ao invés de Cântico da Peregrinação, talvez você tenha aí o Cântico dos Degraus. A sua versão fala isso? Cântico dos Degraus. Porque do local onde eles saíam até a cidade de Jerusalém, a cidade ficava num lugar alto. Então era uma peregrinação, como se estivesse subindo uma escada. Cântico dos Degraus.
Outras versões traz Cântico das Romagens, justamente para dar a ideia de romaria que eles efetuavam. Não importa a forma como está aí na sua Bíblia. O que merece destaque, eu quero chamar a sua atenção, é que enquanto eles viajavam e louvavam a Deus, eles traziam à memória o que Deus é e o que Deus foi para a vida deles. Nós cantamos muitas músicas aqui que falam desse Deus, quem Ele é. Mas é muito mais importante quando nós temos as experiências com esse Deus e fazemos dessas experiências a nossa memória. Trazemos à memória estas experiências das vitórias que Deus nos deu, da presença que sentimos dEle conosco diante das adversidades da vida. Trazer a memória, trazer a lembrança, isso é extremamente necessário para cada um de nós. E isto porque naquela época havia o perigo do cristão se desanimar e fazer uma aliança com outros povos. Então tenha isso como um primeiro destaque, trazer a memória pela repetição ou lembrança, o que Deus é e o que Ele pode fazer. Traga a sua memória, traga a sua lembrança, aquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Quantas coisas Deus já realizou por você? Quantas coisas Ele já realizou em você, através de você? E é justamente isso que você tem que trazer à sua memória, para que a sua fé seja renovada. Diante das adversidades, diante das provações, diante das tentações, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. A Ivonete, ela comentou conosco recentemente que às vezes à noite ela vem à memória dela uma série de situações que ela tem que resolver no dia seguinte. E isso deixa ela um pouco aflita com aquilo que ela tem que resolver. E aí, quando ela se sente assim, ela traz à memória músicas, cânticos de louvor a Deus que a deixam mais tranquila, que acalma o seu coração. Quem sabe diante de tantas coisas que você tem ouvido, tantas coisas que você tem presenciado, e até situações onde você se viu como refém da situação, do homem mau, do homem perverso, envolvido por esse sistema injusto, quem sabe seja relevante você ler e se apropriar daquilo que Deus é e pode fazer, de modo que você tenha paz. Imaginem pessoas tementes a Deus, vivendo debaixo da opressão, da injustiça, acrescida naquela época da idolatria e da prostituição, alguns querendo até abandonar essa caminhada de fé. O escritor bíblico, então, ele se levanta, inspirado por Deus, para compartilhar o Salmo 125. E então esse escritor bíblico que nos traz, pelo menos, 3 atitudes para a nossa prática do dia a dia. Eu quero que você se atente para estas atitudes que também servem para nós. E a primeira delas fala justamente sobre as lembranças. Lembrarmos das promessas de Deus. Como se inicia esse Salmo 125? Os que confiam no Senhor, são como o monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião.
E por que ele começa, o salmista, por que ele começa dessa forma? Justamente porque ele está trazendo à mente das pessoas algo que era da época, algo que as pessoas associariam àquilo que transmite segurança. O Monte Sião, para quem não sabe, está numa região montanhosa. Ele está firme, sem perigo de se abalar. Inclusive, a cidade de Jerusalém, ela é construída no Monte Sião. E é justamente através deste monte que os moradores daquela região sentem a proteção que precisam sentir. Tem a proteção que necessita ter. Pois bem, o cristão que confia, embora passe por problemas, terá a possibilidade de permanecer firme pela fé, confiante naquele que é firme. Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam. A palavra confiar aqui no texto não se refere a um pensamento positivista. A palavra confiar, este verbo, pede para que você viva pela palavra dele, por suas ações, por aquilo que ele, Deus, disse. Deus mente, Deus muda. Então aquilo que ele disse é aquilo que vai acontecer. Isso me faz lembrar de uma palavra que está aqui na Bíblia, que você deve conhecer também, quando diz assim, que pode passar um tio, mas as minhas palavras não passarão. Significa o quê? Aquilo que Deus disse é aquilo que acontecerá. Aquilo que está dito pelo Senhor é aquilo que não passará. Não importa o tempo, mas um dia haverá de acontecer. Por isso, se você quer sentir mais firmeza, é importante que você lembre-se dessa promessa de Deus. Promessa esta de que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. As promessas do Senhor devem trazer a você firmeza. A Bíblia, na versão viva, ela diz o seguinte, nesse mesmo texto: quem confia no Senhor é firme como o Monte Sião. Nada é capaz de derrubar essas pessoas. Nada é capaz de derrubar estas pessoas. É uma promessa de Deus. Aqueles que confiam no Senhor poderão depositar a sua confiança, a sua fé nele, certos de que o Senhor está presente em sua vida. E há de trazer sobre você a firmeza necessária para que você possa prosseguir. Mas para isso é necessário que você traga à memória esta promessa de Deus. Mas tem uma outra promessa aqui, está no verso 2. Olha só o que diz o verso 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Jerusalém foi construída sobre o Monte Sião, como disse, que por sua vez está cercado ou cercada de várias montanhas, o que transmite segurança aos seus moradores. Principalmente naquela época, quando uma construção era colocada ou construída,
em volta de morros, em volta de montanhas. Isso trazia àquele povo uma segurança, uma firmeza em relação aos inimigos que porventura poderiam contra-atacar aquele povo. Por isso, o povo de Israel poderia ter a segurança de que Deus estaria ao seu lado, porque é isso que está dizendo aqui o texto. Como os montes cercam Jerusalém, trazendo a esta cidade a segurança que eles precisam. Assim, o Senhor protege o seu povo. Essa é uma promessa de Deus. Deus te protege. Deus te protege. Não somente Ele te permite viver em segurança, como Ele também te protege. Deus te protegerá, de modo que não precise se afastar dEle. Você tem da parte de Deus a proteção. Conquanto nós estamos vivendo dias difíceis, conquanto nós estamos vivendo dias trabalhosos, por outro lado, nós podemos confiar de que o Senhor nos protege e que o Senhor nos guarda. Mas as promessas de Deus continuam aqui ainda nesse texto. O salmista afirma que o cetro dos ímpios não prevalecerá. Está aí no verso 3. O cetro dos ímpios não prevalecerá. O que é o cetro aqui? O cetro é um elemento que representa poder, que representa autoridade. E o que temos como promessa de Deus é de que o cetro dos ímpios não prevalecerá. O que nós temos visto no dia de hoje é o mal se proliferando, não é mesmo? Aqui, acolá, atrás, à frente, os lados, sempre nós estamos ouvindo alguma situação que nos atemoriza. Mas o escritor bíblico nos traz a lembrança, como também trazia para aquelas pessoas, que o poder, a autoridade dos ímpios, elas não prevalecerão. E como é bom quando nós temos essas promessas bem enraizadas no nosso coração. Porque é isso que vai transmitir a nossa segurança. É isso que vai dar a nós a paz. É isso que vai permitir que vivamos da melhor forma possível nesse século 21. O que temos visto, se por um lado esse mal proliferando e aumentando a insegurança, por outro lado, nós podemos perceber a boa mão de Deus sobre nós, que vai nos permitindo caminhar, certos de que o ímpio não prevalecerá. E isso acontece porque o texto também nos diz, se não fosse dessa maneira, os judeus praticariam a injustiça. É como se Deus dissesse, olha, eu não vou permitir que o ímpio domine muito tempo, de modo que o justo não desanime. Porque por vezes nós olhamos para esse mundo e nós nos desanimamos. Por vezes nós olhamos para esse mundo e parece que não há uma luz ao fim do túnel. Mas quando nós nos lembramos da promessa do Senhor, de que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele traz libertação ao seu povo, quando essas promessas de Deus estão enraizadas em nosso coração, a firmeza passa a fazer moradia em nós, a proteção é um sentimento que também nos traz liberdade. E essas coisas então nós temos que trazer à nossa memória. Por isso o desafio dessa noite é cantar, cante essas esperanças, cante estas
promessas que fazem com que você sinta confiança no Senhor. Porque caso contrário, você viverá aprisionado de si mesmo. Você viverá aprisionado com medo de tudo e de todos. Mas esse salmo ainda nos ensina mais uma outra atitude. Além de trazer à lembrança, ele também nos recomenda que oremos no meio da adversidade. No versículo 4, o salmista, ele faz uma oração. E nesta oração ele faz um pedido. Que pedido é esse? Eu quero que vocês leiam aí para mim, por favor. Isto, como nós estamos sendo televisionados, aqueles que estão nos assistindo não ouviram vocês. Então vamos lá. Muito bem. Olha a oração do salmista. Senhor, trate com bondade os que fazem o bem. É uma oração. E fazer o bem aqui nesse texto não significa tornar a nossa vida mais fácil. Mas fazer o bem é que esse povo continue firme no Senhor, apesar das adversidades. Senhor, trata com bondade estas pessoas que fazem o bem, para que eles continuem nos teus caminhos, para que eles não desanimem, para que eles não desistam de prosseguir essa caminhada. O bem aqui também é dito e mal interpretado muitas vezes, quando nós lemos lá em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E novamente a palavra bem aparece, e esta palavra não significa que tudo dará certo, porque não é uma realidade. Nem tudo dá certo na nossa vida, não é mesmo? Tem coisas que acontecem totalmente diferente daquilo que nós havíamos previsto. Mas a oração do salmista é para que as pessoas continuem firmes, mesmo quando tudo está dando errado. Cuida deles e não os desamparem, de modo que o sustento de Deus permaneça e continue sendo dado às pessoas. Essa deve ser a nossa oração também, diante das adversidades. Pedir a Deus por misericórdia e graça a nós e aos outros, de modo que permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor, confiantes nos caminhos dEle. Mesmo diante das adversidades, falar com Deus, porque como podemos cantar, falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus faz bem à alma. Então, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos momentos em que você não está entendendo o porquê das situações na sua vida, ou na vida da sua cidade, ou na vida do seu país, fale com Deus, ore a Deus, porque isso faz bem para a alma. Quando você ora a Deus, é como se você estivesse dizendo: olha, apesar de tudo, eu permaneço confiante no Senhor, eu permaneço dependente de Ti, eu permaneço em Ti. E é isso que o salmista está dizendo para os seus ouvintes, porque eles estavam vivendo diante de uma opressão. Eles estavam vivendo diante de perseguições. Eles estavam vivendo sob o domínio de outras pessoas.
E não seria tão difícil passar na mente deles, mas por que continuar seguindo esse Deus? Por que continuar confiando nesse Deus, se nós estamos vivendo da maneira como nós estamos vivendo? E o salmista então se prontifica a dizer a estas pessoas: olha, permaneçam firmes, não desistam, continuem essa caminhada. Mas para isso é necessário que vocês confiem neste Senhor. Mas ainda uma terceira atitude que o salmista nos recomenda: vigiar contra as tentações. Vigiar contra as tentações. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor os eliminará como os malfeitores. Haja paz em Israel. Quem são estes a quem o salmista se refere? Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos. Quem são estes que se desviam por caminhos tortuosos? São justamente os membros do povo de Deus, que podem virar as costas para Deus, deixando de observar e sentir a paz e a segurança que somente o Senhor pode oferecer. Sabe aquele sentimento de que parece que na vida do outro, parece que as coisas vão dando certo. Apesar das injustiças que o outro comete, parece que ele vai prosperando, não é? Parece que ele vai caminhando e as coisas vão dando certo na vida dele. Não sei se você já pensou isso alguma vez, se já bateu no seu coração, aquela determinada pessoa que, embora sendo injusto, saiu ganhando. Não sei se você já sentiu isso. O Asaf já sentiu isso. O salmista lá do Salmo 73. Quando ele expressou a sua luta pessoal, observando a prosperidade dos ímpios. Ele sentiu até inveja. Quando eu era solteiro, eu morava aqui próximo à igreja. E tinha um vizinho que cada dia ele chegava com um carro novo. E um carro mais bonito que o outro. Eu sempre observando ali, nossa, mas olha que carro, hein? E aí no dia seguinte, olha lá, nossa, outro carro. E eu só admirando, né? Esse cara deve ser realmente bom da grana, porque sempre está com um carro do último tipo, um cara que prospera, isso, aquilo outro. E depois ficamos sabendo de que esse camarada cometia injustiças, ele ganhava dinheiro de maneira desonesta, né? E colocava o dinheiro dentro do pneu do carro. E aí, eu era criança ainda, e aquilo lá passou, e hoje isso me vem à memória, eu fico pensando como nós, por vezes, nos sentimos até um pouquinho invejosos em relação a estas pessoas que vão aparentemente crescendo, aparentemente prosperando, apesar da injustiça. E isso vai apenas confirmando que eu não sou muito diferente do Asaf. Portanto, meus queridos, não só eu, mas eu acredito que vocês também, nós devemos vigiar, de modo que não venhamos compactuar com o homem mau. Porque o verso 5 nos traz a memória de que aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor os eliminará com os malfeitores. Não compensa de maneira nenhuma a injustiça. Não compensa de maneira nenhuma a injustiça. Não compensa de maneira nenhuma querer fazer alguma coisa que não seja correta, porque isso não agrada ao Senhor.
E o salmista então traz à memória do seu povo estas verdades, para que eles pudessem se lembrar disso e permanecer nos caminhos do Senhor. Portanto, nós devemos vigiar, de modo que não venhamos também compactuar com esse homem mau, dessas injustiças, porque Deus se posiciona contra a injustiça e a maldade. Meus queridos, é diante de tudo isso que estamos dizendo, que eu quero desafiá-los a permanecer fiel a Deus, sabendo em quem você tem crido. Permaneça fiel a Deus. Mesmo diante das instabilidades que o mundo lhe oferece, mesmo diante das dificuldades que você passa, mesmo diante das adversidades, pelos sofrimentos dos quais você tem passado, permaneça fiel a Deus, sabendo em quem você tem crido. Você pode enfrentar muitas adversidades no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no meio da sociedade. Eu fico pensando quantos julgamentos acontecem nesse mundo afora, quantos preconceitos, quantas injustiças. Uma das coisas que nós mais ouvimos nos dias de hoje: eu quero justiça, né? Eu quero que se faça justiça. Porque as pessoas estão clamando por coisas corretas, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é direito. E nós estamos sujeitos a todas essas situações. Então, diante de tudo isso, meus queridos, continue acreditando, continue amando, continue fazendo o bem. Ajude, seja generoso, compartilhe, prossiga no caminho da justiça, do fazer aquilo que é correto, daquilo que é direito. Confie, descanse no Senhor, porque Deus levará juízo àqueles que afetam o seu povo. Se porventura você tem passado por situações adversas, esse Salmo 125 vem lhe dizer: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E entenda que você vivendo as promessas do Senhor na sua vida, você viverá mais em paz. E isso não é sinônimo de que tudo dará certo na sua vida, mas é sinônimo de que você encontrará paz no Senhor. Que Deus nos abençoe.